Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um dos pensadores mais provocadores do século XX, Jiddu Krishnamurti, e vamos fazer isso a partir da obra dele Liberte-se do Passado. Pensa só, o livro é de 1969, um período de ebulição, de transformação cultural gigantesca. E o pensamento dele não desafiava só as tradições, não, desafiava a própria ideia de progresso que a gente tanto valoriza. E ele começa com a pergunta que, vamos combinar, parece que foi feita ontem. A gente tem acesso a qualquer informação na palma da mão, tecnologia que conecta o planeta todo. E, no entanto, a ansiedade, a divisão, o sofrimento, tudo isso continua aqui, firme e forte. Como pode o nosso avanço externo ser tão grande e a nossa desordem interna continuar a mesma? É a resposta radical a essa pergunta que a gente vai explorar agora. Para a gente entender essa resposta, nosso caminho vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, a armadilha do passado, que é o diagnóstico do problema. Depois, a solução radical dele, o chamado para mutação. Em seguida, a ferramenta para isso, a arte de ver. Daí, como isso se aplica ao fim do medo. E, por fim, o que tudo isso significa na prática, com liberdade aqui e agora. Então, vamos começar pelo diagnóstico que o Krishnamurti faz. Para ele, a raiz de todo o conflito humano, seja pessoal ou coletivo, está numa única coisa, naquilo que ele chama de o conhecido, ou seja, em tudo que forma o nosso passado. É só a gente parar para pensar no dia a dia, né? Quantas das nossas reações são de fato novas e quantas são só um eco do que a gente já viveu? A gente vive muito no piloto automático, reagindo com base em memórias, em preconceitos, em conclusões que já estão prontas na nossa cabeça. É como tentar explorar um lugar novo olhando só para o mapa e nunca para o território real que está bem ali na nossa frente. E essa programação toda, esse condicionamento, vem de tudo que é lado. Somos moldados pela cultura, pela nacionalidade, pela família e hoje, mais do que nunca, pelas nossas bolhas ideológicas, pelas redes sociais. A gente se define como de esquerda, de direita, como parte de um grupo ou de outro, e cada rótulo desses é mais uma camada do passado, impedindo que a gente enxergue o mundo e uns aos outros de um jeito limpo, novo. E olha, essa citação do Krishnamurti resume a ópera de forma perfeita. Se a gente não tomar cuidado, nos tornamos só uma colagem de ideias que não são nossas, um acúmulo de influências. E nesse estado, não sobra espaço para nada novo, para uma percepção que seja genuína. A gente fica preso tentando resolver os problemas de hoje com as ferramentas enferrujadas de ontem. Certo. Se o problema é estar preso no passado, qual é a saída? Bom, a solução que Krishnamurti aponta não é um ajuste, não é uma reforma, não é uma melhoria aos pouquinhos. É uma coisa infinitamente mais radical. Ele chama isso de mutação. E aqui está a grande virada de chave no pensamento dele. O caminho que a gente conhece, seja na terapia, na religião, nos livros de autoajuda, quase sempre propõe uma mudança que leva tempo. A gente pratica, segue um método, se esforça para ser alguém melhor. Krishnamurti olha para isso e diz: isso é só o passado se modificando um pouquinho para continuar existindo. Já a mutação, isso não é evolução. É uma revolução psicológica. E ela é instantânea. E é fundamental entender isso. Mutação não é transformação, não é conversão, não é metanoia. Não é trocar uma crença por outra, um padrão por outro. É o fim completo da estrutura do eu, essa estrutura que foi toda construída pelo passado. Nas palavras dele, é uma disrupção total, um morrer psicológico para tudo que a gente conhece. É sim, uma ideia bem chocante. Aí, claro, a pergunta de $1 milhão é, tá, e como se faz isso? Qual a receita do bolo? E é exatamente aqui que a coisa fica mais desafiadora. Porque para Krishnamurti não existe método, não existe sistema nem guru que possa levar alguém a essa mutação. Se existisse um método, ele seria só mais uma parte do passado, mais uma programação. A primeira coisa necessária é uma rejeição total de qualquer autoridade psicológica. Ninguém de fora pode dizer quem somos ou como devemos mudar. A única fonte de aprendizado real é a observação direta. A observação da nossa própria consciência, do nosso jeito de se relacionar com o mundo a cada instante. Mas que tipo de observação é essa? A chave é o que ele chama de consciência sem escolha. É olhar para a própria raiva, para a inveja, para o medo, sem a menor intenção de consertar, de justificar ou de condenar aquilo. Isso, na nossa cultura de otimização o tempo todo, é algo radical. Apenas observar o fato, como ele é. É nesse ato de ver a verdade sem distorção que a própria verdade age. A mudança vem daí, não do nosso esforço para mudar.
E essa observação atenta acaba revelando uma coisa fundamental. Aquela divisão que a gente costuma fazer entre eu, observador, e aquilo, o sentimento que está sendo observado. Essa divisão é uma ilusão. Não existe um eu separado da raiva olhando para a raiva. O observador é a própria raiva. No momento em que essa separação desmorona, o conflito interno simplesmente para. Aquele centro que julga e que luta desaparece. Ok, vamos aplicar essa arte de ver a uma das coisas que mais pesa na vida da gente, o medo. Para o Krishnamurti, o medo não é algo inevitável ou não. Ele é uma criação do pensamento. E por ser uma criação, ele pode ter um fim. Primeiro, a gente precisa entender o que é o pensamento. Para ele, é bem simples. O pensamento é a resposta da memória, do que a gente já conhece, do que já viveu. Por definição, então, o pensamento é sempre uma reação do passado. Ele nunca é novo. E como o medo nasce disso, o pensamento pega uma memória de dor, algo ruim do passado, e projeta essa imagem lá no futuro, criando o "e se acontecer de novo?". O medo é exatamente esse movimento do pensamento, saindo do passado em direção a um futuro que só existe na imaginação. O medo não existe no agora. A liberdade do medo, portanto, não vem de tentar ser corajoso, que é só uma forma de resistir a ele. Ela vem de estar tão completamente presente com o que está acontecendo agora que simplesmente não sobra espaço psicológico para o pensamento viajar para o futuro. Quando se está totalmente atento ao momento presente, o medo, que precisa do tempo para existir, não encontra lugar. Ele se dissolve. E tudo isso nos leva ao ponto central da mensagem dele, a liberdade. Para Krishnamurti, liberdade não é um ideal, uma meta a ser alcançada lá na frente. É a possibilidade real de viver sem o fardo psicológico do passado. E nossa, como isso é relevante para o nosso mundo de hoje. Um mundo exausto pela polarização, pela ansiedade, por essa busca sem fim por segurança. Essa liberdade é uma qualidade da mente. Uma mente que consegue encarar cada momento, cada pessoa, cada desafio como se fosse a primeira vez. Sem aquela tela suja do preconceito, da experiência, da mágoa. É ter uma mente que está sempre aprendendo, em vez de uma que só opera a partir do que já sabe. Isso é a tal da mutação em ação, acontecendo momento a momento. No fim das contas, a análise de Krishnamurti nos deixa com essa pergunta, que é uma verdadeira provocação. E se toda essa nossa busca por mais conhecimento, mais experiências, mais segurança for, na verdade, o próprio obstáculo? E se a libertação de verdade estiver no caminho oposto? No esvaziamento, no não saber, abrindo espaço para que uma inteligência completamente nova possa surgir, aqui e agora.